seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje, com sabor de segunda-feira para quem é pratense. Então, nessa sexta-feira, nós iremos falar sobre a primeira letra do seu nome indica a sua porta dentro da numerologia. Estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, que vão falar um pouquinho sobre esse entendimento dessa porta, do que significa realmente as nossas letras, dos nomes e indicando essa entrada para o mundo. Então, vamos realmente ter essa compreensão. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, nós vamos dar as nossas boas-vindas aqui para as meninas do Prana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fernanda, Kelly, uma honra ter vocês aqui mais uma sexta-feira. Bom dia, e nós que agradecemos, né, Laura? É tão bom vir aqui. A gente vinha na estrada falando, né? A nossa sexta-feira de fazer uma terapia online com o pessoal, a gente conversar. E cada uma de nós vai trazendo. Eu vim ouvindo a Kelly explicando sobre a porta e trazendo isso dentro do pensamento sistêmico. Como a gente cresce um com o outro, né? Onde houverem dois ou mais, eu estarei. Então é tão bom estar aqui conectado com vocês e com o pessoal que nos assiste. Muito obrigada. Ai, maravilha. Então, meninas, justamente para a gente iniciar esse papo nessa manhã tão importante falar, eu digo assim, numerologia era algo que eu tinha muita dúvida. Eu falo que assim, nossa, até não passar por uma numerologia com a Kelly, eu realmente não compreendia essa história de números, o que tem a ver, o que pesa, o que não pesa no teu nome, o que pesa na tua vida. E quando a Kelly faz uma leitura completa lá, uma folha enorme e desmembra todos os números, aí tu começa a entender, poxa, ela tá me lendo, ela tá cabo a rabo, ela tá lendo a minha vida sem me conhecer. E isso eu acho fantástico. Kelly, a questão da numerologia, outras vezes tu já vieste, já falaste sobre numerologia, mas só pra gente recapitular a história da numerologia, inclusive na tua vida. Certo. Bom dia, Laura. Muito obrigada, né, por sempre nos receber carinhosamente aqui. Bom dia, o pessoal em casa. Então, Laura, a numerologia, a história da numerologia na minha vida, no caso, né? Então, o que acontece? Quando eu tive meu primeiro filho, né? Meu primogênito, o Davi, ele faleceu com 1 aninho de idade. Então, não tem como eu não falar da numerologia e não falar dessa história, para as pessoas até compreenderem. Eu sempre digo que, para mim, foi um chacoalhão, né? Quando ele veio a falecer, eu me peguei sem chão, sem entender o que era espiritualidade, o porquê isso, o porquê aquilo, porque a gente sempre se pergunta, né? Por que isso aconteceu comigo? O que de tão ruim eu fiz na minha vida? Essa é a primeira fala quem passa por uma situação dolorosa, né? Então, comigo não foi nada diferente. E aí, eu comecei, então, a buscar o entendimento dessa terceira dimensão, eu digo, dessa vida, né? Eu vim para quê, por quê, como, quando, onde estou. E nessa caminhada, eu encontrei a numerologia. E aí, como tu mesma disse, quando eu fiz todo o mapa para ti, eu tive essa mesma sensação. Como essa pessoa que está só com o meu nome, com a minha data de nascimento, consegue entender tanto de mim, falar tanto sobre a minha história, né? Coisas que só eu sei, coisas que por vezes a gente nem traz para a consciência para deixar lá guardadinho e para não lembrar. Então, quando eu conheci a numerologia, eu quis mais, né? Então, eu fiz com a minha prof, né? Que eu a honro muito. Quando ela disse, eu vou fazer um curso, vou dar um curso, eu fui a primeira inscrita. Eu preciso entender isso, porque eu preciso, além de me entender as pessoas que convivem comigo. E é aí que eu comecei a compreender sobre a leveza que a numerologia traz para o nosso dia a dia, que é a minha frase de praxe, né? Eu acho que
já deu para ouvir tantas vezes a leveza que a numerologia traz. Não é que eu tenho que encontrar desculpas, mas é que, por vezes, aquele númerozinho que a gente só encontrava na matemática, né? Só na soma, só no dinheiro, ele diz tanto sobre mim, né? Nas facetas da Kelly. Então, isso para mim foi algo que transformou a minha vida. E com uma perda dolorosa, eu consegui ganhar forças e para dar continuidade a essa caminhada. E que hoje, né, quando encontrei as meninas também no meu caminho, e que daí a gente entende sobre as parcerias e que para mim são muito necessárias, que a gente começou a colocar isso em prática, né? Porque até então eu fazia isso só para mim, com a minha família, com as situações que aconteciam no meu dia a dia, e eu colocava, na numerologia diz isso, por que está acontecendo? Então, e depois de encontrar as meninas, que daí eu comecei a propagar ainda mais a numerologia. Todas essas, eu digo técnicas, todas essas ferramentas de ver a vida, Fer, e vendo, por exemplo, como tu és consteladora e como a Fernanda ela diz, qualquer coisa que eu enxergo já estou constelando, né? Então, da mesma forma, imagino que a Kelly seja, eu estou colocando números, porque essas terapias, essas formas de entender um pouquinho mais e a coisa mais engraçada de tudo isso é que, se tu faz uma constelação, se tu faz uma numerologia, o resultado é o mesmo, porque é a tua energia, e aí eu digo, gente, isso é incrível. Então, poder estar aqui passando essas possibilidades, essas formas de pensar e de levar uma vida muito mais tranquila, quando tu tem um entendimento certo das coisas e tu diz assim, poxa, se esse é meu karma, então vamos olhar para ele de uma forma diferente. Então, como é legal, Fer. E quando a gente fala de numerologia pontualmente, a gente vai pensar em Pitágoras, a gente vai pensar em Fibonacci, em todas essas pessoas que vieram antes e que olharam para os números e que olharam para o céu, para o desenho geométrico, né, para a geometria dos números, para essa frequência que traz. E até uma indicação para o pessoal em casa, tem um filme que deve ter uns 20 anos, que chama Matrix. E dentro de muitas pessoas da linha espiritual, a gente chama a terceira dimensão de Matrix, né? São as armadilhas da Matrix. É como se o universo todo fosse configurado em números. E quem estuda mesmo programação de computador, que vai ter a programação binária, o 0 e o 1. Então, entender que essa frequência que os números trazem também é uma forma de entender a nossa personalidade, entender a nossa missão na Terra, aquilo que é uma dificuldade, aquilo que é uma facilidade. Então, quando a gente fala que constela até os números, quando a gente vinha falando, Kelly, então me explica direitinho essa chave, essa porta, a gente vinha no carro falando. E daí eu já estava trazendo aqui onde está o olhar sistêmico para esses números, de que forma se usa. Porque, tu imagina, o primeiro título que a gente tem aqui na Terra é filho, né? Nós chegamos na Terra e a primeira coisa que a gente o nosso primeiro rótulo, é filho de alguém. E para a gente ser filho de alguém, esses pais, eles escolhem um nome, certo? Então vamos pensar isso. E os antigos, antes de Cristo, já falavam que o nome é um presságio. Quando os pais escolhem o nome de um filho, qual é a intenção que tem ali? Ninguém vai escolher um nome de alguém que não gostou, ou de uma pessoa que não é uma pessoa de energia que fecha com aquela família. Quando os pais escolhem o nome de um filho, eles escolhem alguém que ele admira, né? Às vezes, eu ouvi uma música que eu amava e tal pessoa que cantava, ou um artista da TV, um personagem de um filme. Então, quando os pais escolhem o nome da gente, eles já nos trazem o nosso presságio. Eles já trazem a força daquilo que o sistema precisa que aquele nome tenha. Então, quando a gente vinha falando, e a Kelly disse, quando as pessoas, ela já vai explicar, né? Quando as pessoas, Fernanda. Se a pessoa chamar de Nanda, ela tá te tirando a força da tua chave, da tua porta, que é o F. E quantas pessoas não usam o nome? Tem um apelido, e que naquele apelido não traz a primeira letra, que é uma porta. Então, e aí sistemicamente a gente vai olhar para pessoas que não usam o nome que tem um apelido e é mais conhecido pelo apelido,
diz, como é o nome de tal pessoa? Porque eu só sei o apelido. Quando tu abre uma constelação, geralmente aquela pessoa, ela não está no lugar dela. Ela é uma pessoa que não sente que vive a sua missão, o seu lugar. É como se ela sentisse que não tem a sua própria vida, porque ela está no lugar de um excluído. E aí, quando a Kelly diz, Fer, a pessoa que não está tendo a primeira letra do nome na hora que ela é chamada, ela não está tendo a porta que ela precisa entrar. Então, é tão lindo perceber que está tudo interligado. Que Deus nos fez uma imagem e semelhança de vários sistemas e que todos os sistemas, um está a serviço do outro e interligado um com o outro. Me encanta, me encanta. Tá Todos certo. os dias eu me encanto com isso. Não, e quando fala em força da primeira letra, e quando a gente chama alguém e acaba chamando por um apelido que falta essa força, o que realmente essa força quer dizer, Kelly? Então, Laura, partindo, né, do exemplo da Fer também, vamos tentar entender. Sim, o nosso nome, na numerologia, deixa eu começar ali do iniciozinho, na numerologia, a gente tem o pensamento que nós escolhemos o nosso próprio nome, né? E os portais, que seriam os pais, eles recebem esse nome. Porque o nosso ser, ele já vem com algo pré-encaminhado, pré-alinhado. Então, a gente imagina que esse nome que tem essa vibração, ele já traz essa força, né? Desse entendimento. Na numerologia, a gente percebe desta forma. E aí, a pessoa que vem com um nome e é chamado por um apelido. Quando acontece isso, e isso também acontece com o meu marido, tá? Então, eu tenho esse exemplo em casa. Eu comecei a analisar desta forma para perceber qual que era o ponto que ele precisava entender, né? Porque se a gente entende que o primeiro nome é a nossa força, a primeira letra é a porta, como se nós tivéssemos várias portas para escolher, tá? Então, a gente tem a letrinha A, né? De Ana, digamos. O 1 é que vai trazer essa liderança, esse movimento, a iniciativa. Essa pessoa, ela precisa iniciar algo, tá? Se ela não estiver fazendo esse tipo de movimento ou não tendo essas escolhas de iniciação, deixando com que o outro escolha por ela, provavelmente essa pessoa esteja perdendo energia ou não esteja satisfeita com as próprias escolhas, né? Então, quando a pessoa chega e ela tem um apelido, eu geralmente faço o apelido também, porque imagina, tantas vezes que tu fala isso se torna uma força também. É a melhor situação? Não, a melhor seria o nome, né? Porque imagina que tu já veio com essa escolha antes de chegar aqui na matéria. Então, mas se não tem jeito, né? Não, me chamam assim, eu gosto, eu já tenho um apego, vamos dizer assim, né? Por esse apelido e não quero mudar. Né? Então a gente acaba compreendendo também esse apelido, porque acaba se tornando uma força, de tanto que as pessoas te conhecem, de tanto que as pessoas falam, e tu mesmo se identifica dessa forma. Uhum. Né? Com certeza, quando tu falas sobre a força, né, vem uma brincadeira na cabeça que quem realmente chama o nome completo de um filho e com força é a mãe, é tipo, Laura, vem cá, né? Então a gente sabe que é na diferente. Brincadeira, mas é diferente falar o nome realmente completo da pessoa. E a gente acaba, sim, por vezes chamando o nome da pessoa justamente por causa dos apelidos, chamando de outras formas que realmente, então, perdem um pouco daquela força do nome. E, Kelly, sobre esta porta, como a gente pode realmente entender a porta? Do tipo, a minha primeira letra do nome é L. Exato. Então, como é que eu posso compreender que o L é uma porta para mim? Ele vai te ajudar. Como é que né? ele vai me ajudar? Porque a gente também entende que tudo isso a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Então, às vezes, é indo na padaria comprar um pão, né? Isso também faz esses pequenos movimentos. Por exemplo, o teu é o L, que é o 3. É a autoexpressão, é a comunicação, é a criatividade, é o criar, né, Laura? Então, acaba que no teu dia a dia, essa porta, essa escolha,
Quando eu preciso entrar com alguma ação, algum entendimento, a Laura vai entrar em comunicação. A Laura não consegue não se comunicar ou não falar o que pensa. E por vezes, se segurar isso, lá vai passar umas horinhas, vai dizer, não, mas eu deveria ter falado. Mas eu deveria ter dito, mas eu deveria ter me colocado na situação. Eu deveria ter expressado a minha opinião. Entende, Laura? Então, por vezes, a comunicação, por vezes não, em todas as situações, ela é muito importante para ti, sabe? Então, e por vezes tu tem essa criação, lembra que eu falei sobre o estado mental, que tu tá sempre criando, vendo, inovando, querendo, né? E às vezes quando precisa colocar algo, tem tanta ideia, que pegar um fio da meada, único fio, é até difícil, de tanta ideia que tem ali que surge, né? É como se a porta, Kelly, tentando trazer para uma palavra não técnica da numerologia, é como se tu tivesse várias opções na tua frente, que cada opção seja uma porta. E a porta, que seria o 3 do L, né, o cada um, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela, cada porta da letra do nosso nome é onde está o nosso fluxo. É ali que a gente acessa aquilo que veio fazer na Terra. Aquela escolha que traz o fluxo de vida para nós. Então, quando acessa o 3, que está no L, que está no C, e depois a outra, depois vamos ver na tabelinha, enfim, tu vai acessar esse fluxo de vida. Então, entender que quando eu me comunico, no caso do L, do C, eu vou estar entrando na porta que é o fluxo, na porta que seria a minha porta. Imagina que a gente tem 5 portas fechadas. Quando a Fer fala no fluxo, muito bem colocado, né? Eu tenho a escolha de falar o que penso, na questão do L, do não falar, do me retirar. Essas são algumas portas que tu pode colocar nessa situação. A tua porta sempre vai ser o comunicar, o falar, o expressar. No momento que tu escolher a porta de não fazer isso, talvez tu pode sentir, mas eu deveria ter falado que eu teria ganhos com isso. Eu teria resolvido a situação. Com certeza. Gurias, tá super bacana. Inclusive, no próximo bloco, eu vou perguntar sobre a questão da escolha dos nomes de filhos, consciente e inconscientemente, porque quando se tem a consciência de escolher, quando se pensa numa numerologia ao escolher, quando não se pensa. Então, vamos entrar um pouquinho mais até para entender essas portas que por vezes são escolhidas ou não. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre a primeira letra do teu nome, é a porta para esse teu mundo, para esse teu desenvolver humano aqui no mundo. Então, a gente está falando um pouquinho sobre numerologia. E estou aqui com as meninas do Prana, Energia Vital, com a Kelly e a Fernanda, para compreender um pouquinho mais, então, de realmente como isso funciona. E como funciona, porque a gente estava falando desse primeiro bloco, como é importante, como é legal quando a gente faz, 5 tipos de terapias e as 5 tipos vão dar o mesmo resultado. Porque é aquela história, a energia que está no ar, é a tua energia, e é isso que acontece. E a história da numerologia, que era uma coisa que falei desde o início, era algo que eu duvidava, porque eu dizia, mas números, o que tem a ver números? Não existe o peso, mas eles fazem uma leitura, e no final de tudo, você se surpreende. Eu digo que é bacana para quem tiver a possibilidade de fazer uma numerologia, porque tu vai te surpreender. E agora, voltando então, meninas, falando um pouquinho sobre a questão dos números mesmo. Nós temos uma tabela que foi enviada por vocês, para que as pessoas possam visualizar os números e as letras, cada uma correspondente. Isso aí. Então, Kelly, fala para nós. Então, essa tabelinha que vocês estão vendo agora é tabela de Pitágoras, né? A numerologia de Pitágoras. Então, a gente vê, ó, o númerozinho 1 corresponde à letra A, J, S. 2, B, K, T. Então, todo nome que começa com a essas letras, né, vão corresponder a um número. E esses números a gente decodifica, né? A gente vai esmiuçando eles e trazendo um entendimento.
Certo. E agora, só para que a gente possa ter uma compreensão, quem sabe um pouquinho melhor, Kelly. Por exemplo, tu falaste que 1 é mais o número da ação, mais de iniciar alguma coisa, de fazer. A gente pode falar rapidinho do 1 ao 9, só para que as pessoas tenham uma compreensão Certo, de cada número? Exato. Então, vamos lá. O númerozinho 1, né, que é a liderança, que é o iniciar. E como eu falei antes, vamos lembrar que a gente tem na nossa frente, por exemplo, 3 portas, tá? Então, quando eu tenho essa letrinha, né, no meu nome, essa primeira letra, eu tenho essas escolhas. Então, o 1, ele vai me dizer para iniciar, para liderar, para não esperar com que o outro faça isso por mim. Né? Então, essa liderança, esse movimento. O número 2 são as parcerias, a diplomacia, né? Como que eu lido com essas situações diplomaticamente, na parceria sempre junto com o outro. O 3, que a gente falou, né, Sim. da Laura, comunicação, autoexpressão, criatividade. O 4, ele fala sobre postura, ele fala sobre matéria, sobre pé no chão, né? Tudo que eu for fazer, todas as escolhas, me fala, eu tenho que ter segurança, tá? O 5, ele fala sobre a mudança, fala também sobre criatividade, comunicação, mas é mais movimento, é o ir. O 6, ele fala sobre a família, sobre a amorosidade, sobre o amor mesmo, né? O 7, ele fala sobre a flexibilidade, sobre a observação. O 8, ele fala sobre o empoderamento. Ele fala sobre o fluxo, ele fala muito sobre o dinheiro, tá? Porque é o poder, né? Dito aqui na Terra em matéria. O 9 fala sobre a humanidade, sobre a sabedoria. 2 palavrinhas para cada com certeza. E tendo toda essa compreensão, Fer, pensando até em ti, que vive no meio dessas terapias, quando tu ouve uma explicação dessa, quando tu ouve que Fernanda, Fer, o F, para ti ele significa muito como é. Então tu imagina o seguinte, quando eu fui fazer numerologia, vamos dizer, um tempo atrás, quando iniciei essa caminhada para o invisível, e a família, o 6, o F. Então eu tô sempre cuidando dos outros. Ai, Laura, olha, aqui o patrocinador, Laura, né? Aqui quando eu chego na TV, tem água. Esse cuidado. Sim. Quando a Kelly me disse, amiga, tá tudo bem, é natural que eu se mas por que eu tenho que fazer isso sempre? E a Kelly, quando tu faz isso, tu acessa a porta. Né? Porque esse 6 que tá na frente do Fernanda, né, no F, é o que eu consigo, é uma forma que eu entendi quando a constelação familiar chegou e me encantou, sabe, eu conectei com aquilo, porque entender família, porque eu nasci com essa mãe, com esse pai, porque esses manos, porque esse jeito de cuidar, então para mim me encantou e quando a Kelly diz assim, Fer, o movimento familiar, né, Kelly? Até eu ia dar uma pinceladinha, né? Porque a Fer no trabalho, seja em casa, ela sempre transforma, seja os amigos, as sócias, em família. Né? Então ela tem esse cuidado, esse olhar familiar. Então a Fer não conseguiria talvez trabalhar sozinha, sabe? Sem ter ou alguém da família ou transformando essas pessoas em família. Né? Sendo confidentes, entendendo não só o trabalho, mas isso me aconteceu e levando isso e juntando todo mundo. Foi assim mas que a Kelly chegou, né? Eu comecei os atendimentos, tinha uma sala e eu atendia ali sozinha. Aí Kelly, eu tô com uma pessoa assim, tu poderia fazer uma numerologia pra gente ver como poderia ficar? Daí a Kelly vinha, volta e meia na sala que eu atendia, pra atender alguém que tava fazendo algum cliente meu. Ok, daí Kelly vinha mais uma vez, aí vinha outra. Aí nesse meio tempo, eu precisava, entende? Eu precisava dessa parceria, eu precisava ter alguém ali. Que aí depois chegou a Julie, a minha mana, começou a estudar também.
e a Bru, que era uma das primeiras alunas do grupo de meditação. E aí hoje, as gurias já sabem, eu tô ali nos meus, só quem bate sou eu, né? Eu sempre falo isso. Né? As gurias eu viro em defesa delas e tô sempre cuidando muito, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, porque é SF. Então também acalentou o meu coração entender que era uma missão. E quando eu na época que comecei a estudar isso, eu estava solteira, eu não tinha pretensão de casamento, né? Eu era uma solteira convicta, eu nem conseguia perceber as dores da minha alma na época. E quando eu fiz o meu primeiro mapa astral, o astrólogo me disse, olha, tua missão na Terra é constituir família. E eu, meu Deus, eu tô lascada, podia ser uma coisa mais fácil, né? Hoje eu entendo. Né? Eu nunca quis ter filhos, né? Nunca tive o desejo da maternidade, não sou mãe, né? E aí casar e formar família era uma coisa que eu não conseguia rodar o programa. E aí a Kelly sempre me orientando, Fer, olha esse movimento. E aí quando eu fui fazendo esse entendimento, ficou muito mais leve para mim. Quando a Kelly fala, a numerologia traz essa leveza. Porque aí tu entende que aquilo é um dom. Quando a gente chega nesse mundo de trabalhar com terapias ou no mundo da mídia, da televisão, entender que tu tem um dom. Aí a gente estava tentando fazer um negócio, eu tinha uma livraria e que era lindíssima junto com a minha irmã, mas que não fluía financeiramente, a gente estava sempre remando com a grana mesmo, trabalhando bastante, as pessoas gostavam do nosso negócio, mas ele não fluía. Quando eu entendi que não era aquilo que eu nasci para fazer, não era aquilo que eu devia fazer. Aí sim tu entra na tua porta, no teu fluxo. Então, será que aquilo que eu estou fazendo, seja com o trabalho, seja com a família, com dinheiro, é isso que eu vim fazer? É ali, essa é a minha porta, entender a minha chave. Então, a numerologia me trouxe muita leveza, esse é o meu jeito. E tá tudo bem eu ser assim, porque em outro nível de consciência, eu combinei com os meus pais que escolheria esse nome para mim, né? Quando a Kelly falou antes, os pais que escolhem o nosso nome. Em outra consciência, a nossa alma vem através desse portal pai e mãe para ter esse nome, esse sobrenome naquele dia, porque ali já tem todas as informações do que eu vim fazer na Terra. Então, acesse essa leveza sem dúvida. Não, e te ouvindo falar que acessa a leveza e em todos os campos da vida. Porque, por exemplo, tu falaste, Fer, eu fui... Para mim, é designado formar uma família, estar... Mas tu tem uma família no prana, tu tem uma família com o teu marido, tu tem... Todas as tuas relações acabam criando de uma forma uma família. E isso é muito bonito, porque daí tu tem uma vida muito mais gostosa, leve, e tu sabe em quem confiar também. Então, não necessariamente a família tem que ser os filhos, mas é dizer... com quem eu me relaciono, com as parcerias que eu tenho, como isso é bonito. Então, isso deixa muito mais tranquilo e a tua vida, com as tuas escolhas, continua sendo super leve. Que é a forma legal de se pensar. Exato. E, meninas, quando a gente pensa, então, é a força da letra, é a força do nome que abre os caminhos para mim, que, no caso, tornam os meus caminhos mais leves. Tem mães, por exemplo, que na hora que estão gestando, elas pensam, eu vou escolher um nome que eu goste, que eu sinta que vai ser legal para a criança, enfim. E tem mães que se preocupam em fazer uma numerologia antes de ter um filho. Porque agora que a gente está falando exatamente a questão da primeira letra ser a tua porta... Então, isso é muito importante também. Porém, tem gente que é convicto no que quer e tem gente que não. Se precisar trocar o nome, eu troco. E Kelly, como isso funciona? Então, Laura, toda vez que os pais chegam até mim, esses portais, né, chegam até mim dizendo, eu já tenho um nome, não gostaria de mudar, gostaria que fosse nesse nome, nessa vibração e tal. Daí eu tento fazer com que esses portais reflitam. Bom, chegou até ti a informação da numerologia, certo? Então, como a gente sabe que nada é por acaso, né? Que tudo é interligado. O porquê que essa
essa informação chegou e por que trouxe essa curiosidade. E aí a gente vai começando a explicar nas lições kármicas, a falta dessas letrinhas que a gente já conversou em alguns outros programas, o que acarreta nesse ser. Quando é explicadinho, os pais compreendem, têm essa visão mais profunda do que o nome traz, né? Por vezes esses portais mudam de ideia. Por vezes esses portais, não, então eu vou querer acrescentar. E aí já digo, tem um entendimento de que não são esses portais exatamente, mas sim este ser que já chega a essa terceira dimensão e não tem essas lições kármicas, né? Então o propósito desse ser já é um fluxo maior, né? Não vai ter aquele aprendizado de outras vidas. Enfim, então, e por vezes esses portais dizem, não, eu quero esse nome, entendo essas lições kármicas, entendo esses numerozinhos e vai ser dessa forma, né? Então, quando algumas pessoas me dizem, Kelly, mas eu gostaria que tu me dissesse como deveria ser, eu tento não interferir, Laura, né? Porque a compreensão e a mochilinha é de cada um, então eu não posso escolher por essas pessoas. Eu sempre trago a informação. E aí esses portais vão fazer a escolha. Que eu acredito porque eles estão ali, eles estão sentindo tudo. Por mais que a gente não tenha consciência, isso é do meu filho, essa consciência, né? A gente não tem como discernir isso. Mas a gente tem a compreensão de que algo chegou a esse campo. Então, quem está receptivo e recebendo são os portais. Certo. E isso que eu respeito muito. E tu sabes que enquanto tu falas, eu lembro do que a Fer disse. Eu combinei com os meus papais antes de vir, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem a questão de que os pais estão convictos que querem aquilo, é como a Fernanda disse, não, isso já estava predestinado aí para que a coisa aconteça. Imagina o seguinte, que nós temos 5% de consciência, né? Vamos lá no Freud. Então, 95% das nossas escolhas, eu gosto desse nome. A gente acha que gosta por uma forma consciente de 5%. Lá no mais profundo do nosso inconsciente, a gente não sabe por que a gente gosta daquele nome. Então, ter o entendimento de que é de uma forma inconsciente que a gente escolhe esse nome. É de uma forma inconsciente que eu gostei daquele personagem que eu assisti. Que eu li um livro e que aquela pessoa foi uma pessoa poderosa da história. E aí eu quero dar esse nome para o meu filho. É de uma forma inconsciente que a gente gosta ou não das coisas. Então, quando a gente fala sobre os pais que escolhem esse nome, nós, na condição humana aqui encarnados, nós não temos acesso a esse inconsciente. Nós não sabemos esse inconsciente que tem a minha mente, que tem o meu espírito, que tem a minha alma, que tem o eu em outras dimensões, em outras vidas. Então, por exemplo, a minha mamãe, quando escolheu Fernanda, o padrasto da minha vovó se chamava Fernando. Então, eu venho de um sistema, na parte da minha mamãe, onde sempre houveram padrastos. Homens que criaram os filhos de outros homens. Então, onde tinha uma exclusão muito forte do masculino. Então, hoje também eu casar com alguém e poder ajudar a orientar os filhos de um outro casamento é honrar o masculino do meu sistema. É olhar para os homens que puderam criar filhos de outros homens. Há muitas gerações no meu sistema tem padrastos. Eu tenho padrasto. Minha mãe teve padrasto, minha vovó padrasto. Então, quando a mãe escolheu Fernanda, ela disse que quando chegava aquele vovô, que ela amava, que era o vovodrasto, né? Ele trazia doce, ele levava ela a tomar uma Coca-Cola, que há 50 anos atrás não era natural que isso acontecesse. Claro. Então, ela olhava para aquele vovô dela com muito amor. E ele se chamava Fernando. Então, quando ela engravidou, ela disse, vai ser Fernando ou Fernanda, né? Porque ela olhava para aquele vovô, como ele chegava com a alegria, ele chegava com aquela doçura. E já tinha o F no nome dele que tem no meu, de poder cuidar dos outros e de olhar com carinho. Então, quando a gente percebe que a história é muito profunda, já falei em outro programa, a prof. Rita, que também honro muito ela, foi uma prof minha
dentro da constelação, que ela estuda só nomes e sobrenomes. E quantos sobrenomes que se cruzaram? Há quanto tempo naquela família os sobrenomes se encontram, né? Então, entender que aquele nome que está chegando, aquele sobrenome, há quanto tempo na tua história, se tu vai olhar os antepassados que fizeram negócios, que sofreram acidentes, que estão interligados e que a gente vem fazer esses resgates. Então, é algo muito grandioso. Qualquer coisa que a gente explicar é apenas um pedacinho de algo muito grandioso, que é o meu inconsciente, o inconsciente do meu sistema e o inconsciente da espécie toda. Então, aquele nome que chega com aquela força. Então, quando a Kelly fala essa porta, olha a força que tem esse F para mim. Sim. E quando eu acolho isso no meu coração e entendo que ali é uma porta para eu entrar no fluxo e olhar, poxa, eu nunca usei. E quantas pessoas, quando aquele fala que faz a numerologia do apelido, quantas pessoas que chegam e dizem assim, se falarem tal nome eu não sei nem quem é. Eu sou acostumada a ouvir este, né? Porque é o natural. Então imagina a força de uma exclusão que tem ali. Aquele lugar não é meu. É como se aquele nome não fosse para mim. Então quando a gente abre uma constelação de uma pessoa que não usa o seu nome, que atende por um apelido, que nem se reconhece com aquele nome, ela está totalmente fora de lugar. Ela totalmente não está acessando o que veio fazer na Terra. Ela fica no lugar de um excluído, ou de um aborto, ou de alguém que saiu da família, que não foi mais considerado da família porque teve uma atitude que não foi legal. Então é algo muito grandioso a gente poder olhar para isso. Voltamos, obrigada Kiron por mais um recadinho nessa semana. E agora vamos voltar ao nosso tema. Voltando, nós temos uma dúvida, um questionamento que a gente recebeu nas redes sociais, que é da Helena Luísa Vendramin, sobre quem tem 2 nomes. E isso é realmente, a gente estava falando até nos comerciais, e aí quando a Camila nos passou, sim, nós temos uma dúvida aqui que a gente pode estar falando, que é a questão dos 2 nomes. Então, quem tem 2 nomes, Kelly, como a gente pode ver a questão da primeira letra? Às vezes a pessoa é só chamada pelo segundo nome, às vezes só pelo primeiro, como é que é? Vamos pensar assim, que na numerologia nós temos muitas informações. Então a gente brinca muito com a somatização dessas letrinhas, né, transformada em números. Quando a gente já vai para outra informação aí, quando é nome composto, porque cada primeira letra, seja do nome e do sobrenome, juntando, a gente vai ter o número do equilíbrio, certo? Então essa é outra informação da numerologia. Mas claro, quando fala em nome, o bom seria chamar pelos 2 nomes, certo? Mas tendo o primeiro nome, esse seria o principal. Por um exemplo, Laura, vou dar o meu exemplo, né? O meu filho se chama Léo Davi, né? Então, claro, Léo, por vezes sim, Léo Davi, mas às vezes a gente tá na correria ou, né, é mais prático, é mais simples, então acaba se tornando Léo. Mas a força, ela está nessa primeira letra, tá? Agora a junção dessas outras letras, a gente já vai ter outro número. Tá certo? Então, juntando, por exemplo, pode ser outro número que possa ser o facilitador dessa vida. A gente tem outra consciência, que certo. Aí é o número do equilíbrio. E aí a gente junta com os nossos sobrenomes. Por exemplo, Léo, Davi, o L e o D somados dão 7. Certo. Né? Só que daí eu vou somar com os sobrenomes também. Mas a princípio, eu não tenho muita informação dessa pessoa. Ela tem essa característica de equilíbrio 7. Certo. Então é bom para quem está em casa, até eu vou chamar de novo a tabela de Pitágoras aqui para que a gente possa mostrar para as pessoas, para que então a Helena Luísa também possa ver no seu nome o que é cada número, soma. E aqui a gente também falou no programa anteriormente sobre uma característica mais ou menos de cada número dos seus. Então, só para que as pessoas possam ter uma noção. Porque, Laura, geralmente as pessoas que têm 2 nomes, elas acabam excluindo o outro, né? Então, aí, dentro do pensamento sistêmico, dentro do que Bert Hellinger trouxe como a lei do pertencimento, já há uma exclusão. As pessoas não usam um dos 2, né? Geralmente é o que acontece.
Então, as pessoas que têm 2 nomes dentro do pensamento sistêmico, elas podem estar ocupando 2 lugares. O seu e mais algum. Tem um pé no seu lugar e um pé em outro lugar. E aquele lugar é um excluído. Então, quando a gente abre uma constelação e a pessoa geralmente tem 2 nomes, ou houve um aborto, né? Ou aquele nome ela recebeu da avó, de uma tia, né? De alguém que já partiu, então ela também fica com um pé na sua própria vida, filho dos seus pais, e um pé em outro lugar. Então é bem interessante a gente olhar para essas questões, e quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais eu preciso entender, e eu me encanto com cada fenômeno que aparece. Mas através desse nome, desses 2 nomes, a gente consegue trazer muita informação do nosso inconsciente, do inconsciente do nosso sistema e da nossa missão aqui na Terra. E até porque quando eu soube disso, né, eu não tinha essa consciência da numerologia, senão o meu filho não seria Léo Davi. Porque o meu exemplo, ele é bem isso, né? Meu primeiro filho, então, era Davi. E o meu segundo, Léo Davi. Então, nesse pensamento sistêmico, isso se encaixa e a gente compreende muito mais. Né? Mas como a gente não tinha essa consciência, tá tudo certo. Inclusive, ele nascendo no mesmo dia que eu. Sim. Isso também, se eu tivesse essa consciência da numerologia, hoje não teria, talvez não teria feito com que acontecesse nesse dia. Tá certo. Mas e como a gente não tem controle, né, Kelly? A gente também vem para atender esse sempre controle certo, na Terra. claro. A gente vai ter consciência quando precisa ter. Porque cada mãe é a mãe certa para cada filho, né? Deus não joga dados. A alma que chega naquele ventre com aquele pai e com aquela mãe precisa daquela experiência. Então, a Kelly foi ter a consciência no momento que precisava ter. Porque senão esse filho não poderia ter vindo no ventre dela. Para que ele nascesse naquele dia, tivesse a lição de nascer no mesmo dia que a mãe, né, Kelly? E ter o nome, ele precisava dessa mãe, desse dia, naquele momento. Então, isso é sempre muito importante, porque nós pegamos o conhecimento, às vezes, e a gente quer botar de fora para dentro nas pessoas. Olha aqui a numerologia, olha para isso. Calma! Nós vamos ter a consciência no momento certo. Quando a gente passou aqui na Terra a experiência que precisa passar. Então, quando a mamãe não faz a numerologia, mas decidiu não trocar o nome, tá tudo bem. A gente veio para a Terra para viver essa experiência. E tem coisas, Laura, que eu estou estudando hoje, que quando eu comecei a estudar a terapia holística, quando eu comecei a olhar para a constelação familiar, e coisas que eu olho hoje, gente, como é que eu não vi isso antes? Porque eu ainda não tinha tido a experiência que eu precisava para ver isso. E a nossa mente, a mente humana, ela não sabe reconhecer aquilo que não conhece. Então, tem coisas que nós precisamos viver. E que para eu poder ter vindo para a Terra para essa experiência, eu precisava desse pai, dessa mãe, naquela consciência. Porque aí a gente para de tomar culpa sobre as coisas. Né? Nós não somos culpados. Aqui na Terra não existem culpados. Não existe nada a ser perdoado. Tudo faz parte da experiência. Deus, na sua perfeição, Ele nos fez perfeitamente imperfeitos. E imperfeitamente perfeitos. Deus escreve certo por linhas tortas, não é assim? Então, quando a gente entende que do jeito que tá tudo bem. Eu só preciso entender o que eu preciso fazer com isso. Claro, claro. Por isso que não existe o arrependimento. Quando a gente tem a consciência, quando a gente tem o conhecimento, né? A gente traz a leveza novamente. Com certeza. E quando a gente fala sobre a primeira letra, é o nosso portal. E também quando a gente pensa na data do nascimento. Porque a gente escolhe, e como vocês bem falam, quando alguém marca, por exemplo, para um nascimento, algum motivo aconteceu para que aquela pessoa marcasse naquele dia, e aí tem esse entendimento também de que as coisas não são porque realmente a gente quer. Alguma coisa faz com que a gente, naquele dia, vá marcar uma cesárea. Ou, por exemplo,
que a criança escolheu nascer tal dia. E aí, como a gente pode ter esse entendimento também de uma forma sucinta, porque eu sei que teria que ter um programa só para isso, né? Mas como ele auxilia, talvez, combinado a primeira letra ou o teu nome com a data. Certo. O dia que a gente nasce nos fala sobre a nossa ação, certo? Perante as situações. Então, eu vou trazer o meu exemplo novamente, né? Quando o médico me informou, olha, a data prevista para o nascimento seria 9 de abril. E eu, no mesmo instante, vai ser dia 8, porque é meu aniversário, né? Meu presente divino, e foi assim que eu interpretei. Depois que eu tive a consciência da numerologia, esse nascimento me trouxe muita consciência do meu próprio ser. Porque aí eu teria que dividir esta data, porque assim, simplesmente, né? Na simplicidade é dividir a data de aniversário, que para mim não seria nenhum problema. Mas além disso, que esse serzinho, tudo que eu faço, ele vai repetir muito além do que mãe e filho. Então, por vezes, eu sentia... Hoje ele está com 13 anos, então a gente tem muito mais essa dinâmica. Por vezes, eu percebo que eu tenho que me retirar de algumas situações, porque a gente entra em conflitos. Então, a numerologia me trouxe essa consciência que, por hora, eu preciso me retirar desse palco. E eu preciso deixar o Léo Davi. Então, eu estou, em todo momento, tentando entender e ter mais compreensão. E, com isso, me trabalhando. Né? Claro. Então, quando a gente fala sobre o dia do nascimento, a gente fala sobre a ação que esse ser vai ter. Quando a gente fala sobre o mês de nascimento, a gente fala sobre os sentires que esse ser vai ter. Quando a gente une essas duas datas, a gente vai ter a missão desse ser e um outro númerozinho para maiores entendimentos. Meu Deus, e aí começa toda aquela folha que a gente pega. Né? Porque é aquela folha enorme, cheia de números, que só ela para entender tudo aquilo, mas cheia que ela te lê exatamente. E aí tu diz, eu não acredito. Eu duvido que ela vá saber alguma coisa. E quando ela te lê, ela te deixa pelada. Sim, tipo, eu sempre te falo, é um nudes. A numerologia é um nudes da tua alma. Tu fica ali assim... Poxa, nem eu tinha consciência que era assim. E por que as coisas às vezes acontecem dessa forma ou daquela outra forma. E dizer que assim, eu tenho aquele entendimento e saber que, olha, se eu mudar isso, se torna mais leve. Isso é muito bom. Então, meninas, considerações finais para o papo dessa manhã, que sempre é muito especial. Fer? Então, que a gente possa se conectar a algo maior, cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua verdade. E olha só, não é porque a gente não acredita que aquilo não tá ali. Se a gente não acredita, tá tudo bem, mas aquela força tá ali e tá a serviço de algo maior. Se a gente puder se abrir e só dar uma espiadinha, quem sabe a gente possa acessar essa leveza de algum lugar. Sempre existe, para tudo que a gente estiver vivendo na Terra, não importa o que seja, existe um lugar saudável para isso. Maravilha. Lindo, Fer. Kelly, considerações para essa manhã. Laura, então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada por abrir esse espaço para a gente conseguir falar para mais pessoas, para que tenham um pouquinho dessa consciência. E com isso, a gente também vai lembrando do que a gente mesmo precisa trabalhar. Então, toda vez que a gente está aqui, a gente está aberto, a gente está, ao mesmo tempo, se conhecendo um pouquinho mais e com muita gratidão podendo levar isso para muito mais pessoas. Muito Maravilha. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. E agradecendo vocês que estão aqui, agradeço a quem está em casa nos acompanhando essa manhã. Então, pessoal, agradeço a todos, um ótimo final de semana. E olha, uma dica que eu deixo também é: faça a sua numerologia, porque isso é algo que é bem bacana, bem curioso, eu diria, de fazer e abre muitos caminhos. Até mais, até segunda-feira.